Olá, amigos. Mais uma vez eu quero saudar todos com a doce paz do Senhor. Onde você estiver, nesse momento é o nosso encontro. Começamos agora. Hoje seremos aqui juntos mais uma vez, com o tema da nossa aula missionária, a Mimã, Escola Missionária. O tema de hoje é a quinta lição de uma série de 12 lições, o Espírito Santo e as missões. Vamos fazer então nossa prece, nossa devoção ao Pai. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Então vamos fazer isso em oração. Ó Pai, nesse momento eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Quão bom é estar aqui. Quão bom é saber, ó Pai, que através das redes sociais, através de toda a tecnologia, o Senhor pode, ó Deus, nos usar e levar a partir da nossa voz uma palavra a todos aqueles que estão certamente se preparando para praticar o teu ID, para ir, Senhor, ao encontro de vidas, ó Pai, para sair do seu reduto, para sair do seu local diuturnamente frequentado e entender que o Senhor nos quer em outros cantos, em todo lugar, até onde nossos pés podem ir. Obrigado por essa oportunidade. Quero pedir ao Senhor uma graça especial para aquele que está conosco, que mora longe ou mora perto, aquele que está nesse momento no recinto fechado, aquele que está nesse momento no grupo, aquele que está nesse momento no automóvel, enfim, no meio de locomoção, aonde quer que alguém esteja. Que nesse momento o aparelho que ele está usando possa ser útil, possa ser um canal para o Senhor falar ao coração de cada pessoa. Nós oramos e pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça em nome de Jesus. Então, como nós já falamos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as missões. Esse Espírito de Deus, essa maravilhosa graça que foi derramada sobre nós para que possamos, assim, fazer a missão do Pai, a Missio Dei, com mais determinação, com mais poder, com mais autoridade, com mais alegria e com mais satisfação. E vamos usar o texto de Isaías, que fala para nós algo muito interessante. O Espírito do Senhor, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, ou boas notícias aos pobres. Nos enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você pode ter uma outra tradução, desde que todas elas são convergidas para que possamos entender que o Espírito do Senhor, o Espírito do que é soberano, nos impulsionou, nos ungiu, ou seja, nos separou. Ser ungido é ser separado, ser consagrado. Para quê? Para levar. Você não é apenas consagrado, você não é apenas ungido para ficar num local parado, para ficar sem fazer nada. Não. É como se o próprio Deus ele tivesse aberto para você um canal de oportunidades, mas que esse canal de oportunidades fosse levado a outras pessoas que ora estão ao seu alcance, ora não estão ao seu alcance. Então ele fala que o profeta Isaías já no Antigo Testamento, antes da Nova Aliança, antes de Jesus Cristo, em pessoa, estar aqui conosco, ele já foi inspirado, o Espírito Santo já inspirou o profeta Isaías, então o Senhor fala na sua boca que o Espírito Santo está sobre mim ou sobre nós, porque nos ungiu para levarmos as boas notícias, as boas novas aos pobres. Enviou-nos para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos que estão presos. Neste versículo, nós encontramos várias oportunidades, várias situações. Nesse versículo, já começamos a entender que o Espírito Santo ele é a missão. O Espírito Santo e as missões é o tema da lição. E o Espírito Santo é o principal veículo de autoridade e de feitos na prática.
é o que nos acompanha, é o que está conosco, é o que está praticamente assim, confirmando a obra das nossas mãos, confirmando a nossa missão. Porque o profeta diz, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, né? Se nós formos levar isso para a vida do precioso Mestre Jesus, o Senhor dos Senhores, o Mestre excelente, o grande, né, o que deu a vida por todos nós, o que deu a vida por todos os povos, nós entendemos que essa palavra já se cumpriu em Jesus, mas essa palavra ela se cumpre também em nossas vidas, porque o próprio Jesus, num dos evangelhos, ele diz, se nós tivermos fé, se nós crermos nele, nós vamos fazer as mesmas obras que ele, ou maiores obras ainda. Por que maiores obras ainda? Porque o Espírito Santo não é limitado. O Espírito do Senhor, ele é poderoso o suficiente para nos oportunar essas iniciativas. Então, tanto aqui perto, né, você pode estar agora num bairro, numa cidade, no centro urbano, você pode estar no interior, você pode estar em qualquer parte do Brasil e do mundo, certamente o Espírito do Senhor está ungindo a tua vida, te separando, te consagrando para esta obra. Eu quero, nesse dia, ativar a tua mente, eu quero ativar o teu subconsciente, eu quero que você se lembre daquilo que já foi dito, daquilo que já foi prometido para a tua vida, daquilo que você já recebeu, da missão que você já recebeu. Eu quero te orientar, eu quero te fazer entender que você não pode mais estar parado, porque você está ungido, você está consagrado, você está separado para levar boas novas aos povos, independente de onde esses povos estão. Na última lição, na semana passada, já hoje faz uma semana, nós vimos sobre a missão urbana, o urbano, o centro urbano, as cidades, a aglomeração de pessoas, a multicultura, enfim, tudo convergindo ali para o centro urbano. Entendemos ali perfeitamente que em nosso espaço urbano nós podemos fazer a obra de Deus. E agora nós vamos dar assim, uma abrangência maior, mas no sentido mais espiritual, mais assim, fora dos olhos humanos, fora da ótica humana, para que possamos entender que o Espírito Santo está sobre nós o tempo todo, nos usando e nos oportunando fazer essas maravilhas para o Senhor. Então nós vamos usar aqui, nós vamos empregar o termo evangelismo. Eu pergunto, evangelismo ou evangelização? Por que um ao invés do outro? Nós vamos empregar o termo evangelismo em vez de evangelização propositadamente. Nós queremos tratar do assunto de modo mais abrangente, indo além da ação de evangelizar, atingindo a própria sistematização que torna possível essa ação. Ou seja, o evangelismo seria o estudo das doutrinas que nos faz evangelizar. A evangelização já é a ação do evangelismo. Eu falo muito sobre isso nas matérias de evangelismo que a gente ministra, nas matérias presenciais, né, com seminaristas, enfim, com alunos. Evangelismo e evangelização é, ao mesmo tempo, a mesma coisa, mas difere em parte. Então, nós vamos nos ater ao evangelismo, ou seja, a doutrina da evangelização. Então, por que um ao invés do outro, né? Vamos além da ação de evangelizar. Existem métodos, estratégias e técnicas, mas tudo isso deve ser liderado pelo Espírito Santo, conscientizando o missionário para estar sempre dependendo do Espírito Santo. Como temos uma palavra bíblica que nos dá essa fala, né? Nos dá essa, digamos assim, nos abrevia essa fala que nós demos. Eu quero ler com você, segunda epístola de Paulo aos Timóteos. Nós teremos muitas referências bíblicas, tá? Pega aí lápis, papel, caneta, o que você tiver, para você conosco aprender um pouco. Vamos aprender junto, tá? Como já falamos desde a primeira lição, são 12 aulas, é uma escola bíblica praticamente, de missões, tá? Escola bíblica missionária, para dar oportunidade àquelas pessoas de aprenderem um pouco mais e se adequarem à realidade. Então, aqui na segunda de Timóteo, no capítulo 2,
versículo 4 e 5, diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, essa legitimidade, quem dá é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa estar contigo, te encher, fazer você transbordar, legitimar essa chamada. Não basta apenas ter uma chamada, ter um incentivo pessoal, ter um incentivo numa escola de missões, num seminário, ter um incentivo de uma escola bíblica, de uma escola dentro da sua igreja. Isso tudo é importante, mas o Espírito Santo, ele vai consagrar essa tua chamada, porque fala que no último versículo, a última frase do último versículo diz: ninguém que milita é coroado se não militar legitimamente, ou seja, nós não somos pessoas que somos enviados por algo que não existe. Nós somos enviados por Deus, pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor. Então, isso é legitimar a obra de Deus, a nossa chamada, não é? Então, aqui a gente fala também que existem os métodos, existem as estratégias, existem as técnicas para nós fazermos o melhor. O que são método, estratégias e técnicas? O que são e como usar? Veja bem, temos ensinado aí bastante pessoal, que método é o caminho que eu vou chegar até aquela pessoa, ou até aquele local de eu aplicar a missão, o local de eu aplicar o projeto que eu estou levando, a missão que eu estou levando, o programa missionário, o programa de evangelização que eu estou utilizando, que eu vou aplicar, o projeto, enfim, o método é o caminho mais curto que eu vou chegar, tá? Estratégias, não é? Estratégias são meios, maneiras de eu aplicar esse método, ok? Para eu ir direto ao assunto, direto no ponto. E técnicas são materiais ou ferramentas que eu vou utilizar. Então, se você usar esses três pés, né, esse tripé da evangelização, você vai usar o teu método. Que tipo de método você vai usar? Nós sempre falamos em evangelismo pessoal, ou evangelismo em geral, que existem apenas dois métodos de evangelização: o método individual e o método coletivo. Ou eu estou evangelizando uma pessoa, ou eu estou evangelizando mais de duas pessoas, tá? Aí já seria da forma coletivo. Então, que método eu vou usar? Individual, ou coletivo, ou de massa? Qual a estratégia que eu vou utilizar? E aí você vai ver o tipo de programa que você vai estar realizando, o tipo de evento que você vai estar realizando, o tipo da missão que você está realizando. Você vai ver qual é a estratégia, ou seja, qual é a possibilidade mais ágil, mais rápida para você aplicar esse método, ok? E técnica é a ferramenta que você vai utilizar. E hoje nós estamos utilizando aqui, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Para essa aula chegar até você, estamos utilizando uma técnica muito interessante. Estamos utilizando a rede de computador mundial, né, que é a internet. Estamos utilizando o computador, um celular, estamos utilizando aqui o microfone, estamos utilizando aqui estudo escrito, várias situações, ou seja, várias técnicas para que essa estratégia chegue mais rápido ao método que eu quero aplicar. O que são, como usar, nós já falamos, né? E a dependência do Espírito Santo. O que é a dependência do Espírito Santo? Literalmente, é você estar debaixo de uma consagração, debaixo de um envio, tá? Correto, legítimo. E quem é o Espírito Santo? Ele é o grande líder nas missões. Eu sempre costumo dizer, o Espírito Santo é o mais interessado na missão. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, não será o meu método, as minhas estratégias para aplicar o método, nem o meu material, nem a minha ferramenta que vai ser o totalizador de todo o meu sucesso, senão o Espírito Santo consagrando aquilo, ou seja, confirmando aquilo que eu estou utilizando. Então, o grande líder ou o grande carro-chefe de toda essa estrutura é o Espírito Santo.
Por isso o nome desse estudo de hoje é o Espírito Santo e as missões. Ok? E o Espírito Santo, ele está onde? Com quem? Vamos pegar um subtópico aqui, que eu peguei, falar que o Espírito Santo está no crente, o Espírito Santo no crente. A consciência da sua presença em sua vida. Ou seja, o evangelizador, o missionário, ok? O responsável por aquela missão, antes de mais nada, precisa ser consciente ou ter a consciência da presença do Espírito Santo na sua vida, que já temos falado desde o início de alguns minutos atrás. Não queremos aqui discutir como isso acontece, mas é importante que o crente e, consequentemente, o missionário tenham consciência da presença definitiva do Espírito Santo na sua vida. Eu costumo dizer que se eu fizer o trabalho de Deus da maneira que eu aprendi nas escolas, nos meus apanhados de ensinos com os nossos mestres, Deus abençoe cada um, Deus venha abençoar cada vez mais a mente desses homens de Deus. Tudo isso é muito interessante, muito importante, tem que ter sim. Mas se eu não permitir que o Espírito Santo dita para mim as normas, as regras daquele processo, ou seja, daquela missão, eu vou ter um monte de material que vai ficar inutilizado. Deixa eu falar melhor sobre isso. Se você não tem a certeza de que o Espírito Santo está na tua vida te induzindo, te comprimindo, te mandando, te oportunando, te direcionando, te impulsionando para você ir até alguém ou até alguns, né? Falamos do método pessoal e o coletivo ou de massa. Então, se o Espírito Santo não estiver no crente, não estiver na sua vida, se você não tiver essa consciência, meu amado, abandone aquilo. Deixa aqueles estudos de lado, deixa aquilo ali acontecendo por enquanto, deixa em banho-maria, vá buscar a presença de Deus, vai buscar a confirmação do Espírito Santo naquela missão, naquele projeto, nunca ande sozinho. Eu sempre tenho orado, eu falo, Senhor, eu não quero estar fazendo a sua missão sozinho, quero estar fazendo a sua missão contigo, que é o primeiro responsável. O mais interessado na missão é o Senhor. O mais interessado em salvação de almas é o Senhor. Na conversão do homem, né, em tirar o homem do pecado e trazer a novidade de vida, é o Espírito Santo. Nunca ande sozinho, sempre dependa do Espírito Santo. Eu fico aqui muito triste e preocupado porque em alguns anos desse trabalho árduo e maravilhoso ao mesmo tempo, da missão do Senhor no Brasil e fora do Brasil, acompanhamos algumas pessoas que começam muito bem, começam com projetos maravilhosos, começam, parece que cheio da unção, destilando óleo, você percebe bênção pura, a naturalidade sabe, é uma coisa assim maravilhosa na vida daquela pessoa, mas em dado momento parece que ela abandona aquilo e ela começa por causa da experiência, por causa daquilo que ela já está fazendo, do costume que ela está fazendo, ela acaba indo e acaba se soltando, acaba ficando sozinha. Paulo fala uma palavra lá em Gálatas, eu nem coloquei aqui, mas se você quiser anotar aí, Gálatas 3, fala o seguinte: quem vos converteu ou quem vos induziu a Gálatas para que vocês começassem no espírito e terminassem na carne? Isso é muito comum nos dias de hoje. Essa palavra ela é muito contemporânea, ela é muito presente hoje, porque a gente vê muitas ONGs, muitas frentes missionárias, muitas igrejas, não é? Abrindo locais aí, indo, mas parece que estão indo sozinhos. Parece que o trabalho não tem valor, não tem unção, não tem estrutura, é tudo de qualquer jeito. Não, querido, para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o suprassumo de todas as coisas, tem que ser para Deus. Por isso, a gente vai falar o tempo todo aqui, nessa 1 hora de nosso encontro semanal, que Espírito Santo precisa estar na vida do crente para o trabalho ser feito. Aí a gente vai falar sobre o dom do Espírito Santo. Eu quero ler aqui em Atos, capítulo 2, Atos, nós costumamos dizer que é então, a bússola do missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 1
ao 13, depois 2,37, depois falo de João, falo de 1 Coríntios, falo de Romanos 8,16. Se você me franquear agora a oportunidade, nós vamos ler aqui alguns versículos para ficar bem grifado isso sobre o dom do Espírito Santo. Atos 2 é o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios, versículo 4, e versículo 4 diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. E em Jerusalém estava habitando judeu, Arão, correndo aquela voz, juntou-se à multidão. Estou dando uma lida rapidinho em cada primeira frase de cada versículo, para você entender o seguinte: o Espírito Santo precisa estar na vida do crente, do homem de Deus. Meu amigo, de novo vou frisar, eu vou enfatizar e vou ser radical contigo, porque preciso ser, porque a obra de Deus é muito especial. Você não pode sozinho, você não pode ir cheio de enciclopédia, cheio de Bíblia, cheio de livros, cheio de material, cheio de dinheiro para dar para as pessoas, para fazer obra social. Não pode ir com tudo isso sem o Espírito Santo. Você pode ir muitas vezes sem nada na mão, mas se você for cheio do Espírito Santo, tudo vai chegar às suas mãos, porque o Senhor vai te dar todo o esclarecimento, vai te dar as revelações necessárias, vai te dar as ferramentas necessárias, tudo vai vir nas suas mãos. Então, receba o dom do Espírito Santo que foi dado lá na igreja de Atos dos Apóstolos, né? E todo o Novo Testamento vai ensinar tudo isso, vai confirmar tudo isso. Nós temos aqui em João 7,37. Olha que palavra também interessante que o apóstolo João deixa claro para nós. O versículo 37 fala o seguinte, ó. E no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ó, depois ele fala no versículo 38, quem crê em mim, como diz, rios de água viva correrão. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. E aqui em Atos, o Espírito Santo sendo derramado. Lá em 1 Coríntios 6, 19, 20. Enfim, toda a Bíblia ela é recheada de versículos que deixam isso bem claro. O missionário, o evangelista, não pode ir sem a presença do Espírito Santo. Tenha o dom do Espírito Santo. Depois, tenha o poder do Espírito Santo. Atos 1,8. Novamente, voltamos para Atos 1,8, né? Como eu disse, é a bússola do missionário. Toda a Bíblia, mas muito especial, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que diz o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo na vida do homem de Deus, ou seja, tenha o poder do Espírito Santo, recebereis a virtude, em outras palavras, outras traduções, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou seja, você precisa estar no campo missionário cheio do poder do Espírito Santo. Quando falamos cheio do poder do Espírito Santo, muitas pessoas, né, eu respeito, eu também sou da linha pentecostal, respeito muito os pentecostais, os tradicionais, toda a linha de cristãos, respeito todas as doutrinas, mas o que nós não podemos é misturar as coisas, tá? Ter o poder do Espírito Santo já foi dado para todo crente que crê e que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador e é batizado. O dom do Espírito Santo é dado para você fazer feitos. E você também tem, né, esse dom do Espírito Santo para você realizar proezas fora do comum. E o poder do Espírito Santo é essa coisa magnífica, extraordinária, que te impulsiona a fazer essas coisas para Deus, tá? E no poder do Espírito Santo, tá? No poder do Espírito Santo, lá, voltando um pouquinho, tá? A gente entende que ele quer ficar sempre conosco. E lá em Atos 2,37, vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de falar algo muito interessante sobre o dom do Espírito Santo. Lá em Atos 2,37, nós temos a orientação que Pedro dá, como receber o dom do Espírito Santo, que segundo o próprio texto, é para quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, é dado a quem ele chamar. Se ele te chamou, ele vai dar para você
o dom do Espírito Santo. Ele vai te capacitar, meu amigo. Então, não seja apressadinho. Espere buscando o Senhor. Busque o Senhor. Paulo fala lá em Tessalonicenses, orai sem cessar e não extingueis o Espírito. Ore, 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 e o Espírito Santo será dado a você, porque o Senhor te separou para fazer a obra. Se ele sabe que você não pode fazer a obra dele sozinho, automaticamente ele vai te dar o dom do Espírito Santo para você fazer a obra dele com proeza, com sucesso, com maravilha, com ações magníficas que o Espírito Santo pode te dar. Essa é uma ideia reforçada pelo entendimento lá de João 7,37. O crente, portanto, ele precisa entender que se ele é realmente um crente, ele tem o Espírito Santo, como eu já falei, tá? Então, o crente tem que entender o quê? Que ele está selado, lacrado para Deus. Essa é a garantia de que ele está salvo. E o apóstolo Paulo, ele continua agora na primeira epístola de Coríntios, lá em Coríntios 9, 6, 19, 20, o seguinte, ele fala da condição do crente, ele fala mais ou menos isso, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, tá? Em resumo, o crente tem o Espírito Santo, na qual está selado, e que lhe é dado como garantia de vida eterna. O Espírito Santo mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como eu falei em Romanos 8,16, ok? Então é, portanto, que o penhor selado, do qual temos plena consciência. Que maravilha, querido. Glória a Deus por isso. Nós temos a consciência que fomos chamados quando somos cheios do Espírito Santo, quando Deus nos dá o dom do Espírito Santo, para fazer as suas obras magníficas aparecerem diante das pessoas, tá? Ora, estamos numa situação embaraçada, ora estamos sozinhos, aí daqui a pouco vem a providência de Deus, daqui a pouco Deus envia algo para nós. Isso tudo é pela presença do Espírito Santo, sempre confirmando a obra que ele colocou em nossas mãos, tá? E o poder do Espírito Santo aqui falado em Atos 8, que a gente fala o seguinte, né? Recebereis ao descer, servireis testemunhas, que nós já lemos, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra grega aqui, até coloquei aí entre aspas, perdão, entre parênteses, né? A palavra grega aqui para virtude, para poder, é dunamin, no grego, que vem de dunamis, que significa poder. Quer dizer poder. Aqui a palavra no grego, tá? De Atos 1:8, virtude, olha que coisa abrangente, que coisa mais magnífica, tá? É como se nós fôssemos o dínamo. Pensa agora, você já deve ter visto algum filme de ação, de guerra, de soldados, e que alguém joga uma dinamite. Você já pode também ter visto alguma implosão de algum prédio e que coloca bastante dinamite em volta, cronometra o tempo, daqui a pouco, bum, aquela explosão. É isso que Deus quer fazer na tua vida, amigo. Seja esse dínamo, seja essa dinamite na mão de Deus. Deixa Deus te lançar. Deixa Deus te lançar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Não limita o poder do Espírito Santo na tua vida. Por quê? Testemunhar de Cristo, evangelizar, fazer missões, fazer discípulos, são atividades especiais que exigem um poder especial. É uma coisa muito interessante. Você, como eu já falei, você pode estar cheio de livros, cheio de aprendizado, cheio de certificado, você pode ser um graduado, pós-graduado, você pode ser um PhD, um doutor em divindade, pode ser tudo isso, amigo. Mas se você não tiver, de fato, essa conscientização que Deus te coloca, que você precisa da presença do Espírito Santo, se você não tiver no poder do Espírito Santo para atualizar tudo que você aprendeu no dia a dia, conforme a demanda da missão, você, de maneira nenhuma, vai ter condição de voltar jubiloso, trazendo todo o seu apanhado de alma, todo o seu feixe recolhido no campo, porque aquele que sai semeando com lágrimas voltará com júbilo. Infelizmente, tem muita gente, pouca gente não, tem muita gente que sai
O efeito parece que é contrário. Sai jubiloso, sai com muita alegria, sai com muito prazer, sai cheio de ferramentas nas mãos, sai imbuído de tanta coisa, mas infelizmente volta deprimido, volta triste, volta humilhado, foi envergonhado no campo, foi envergonhado naquela obra, ele começa a perder a consciência de tudo, perder a conscientização, perder, enfim, a estrutura, começa a abandonar o que aprendeu, começa a desacreditar daquilo que lhe foi colocado, daquilo que foi ensinado. Por quê, querido? Simplesmente pela falta do poder do Espírito Santo na sua vida, tá? Só o Espírito Santo pode providenciar esse poder. E se o crente já recebeu o Espírito Santo, já tem o poder, porque fala, recebereis o poder ao descer sobre vós. Olha só, é automático, vai receber ao descer. Se desceu, já recebeu. Se não desceu ainda, clama para que você sinta esse poder descer sobre a sua vida. O Espírito Santo ele já veio. Se o missionário é realmente um crente, o Espírito Santo já veio sobre a vida do missionário. Agora, se ele não é um missionário, se ele é um impostor, existem duas coisas. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Tá? Muitos livros de missões falam isso. Um grande homem, um grande missionário, um grande missiólogo falou sobre isso. Ou eu sou um missionário, ou eu sou um impostor. Infelizmente, existe muito impostor dentro das igrejas. Existe muita gente que faz muito barulho, mas não faz nada. Tá? Ninguém consegue ouvir o som. Ele faz tanto barulho que ninguém consegue ouvir o seu som. Já ouviu essa frase? Já ouviu alguém falar sobre isso? E a gente aqui, infelizmente, acaba repetindo tudo isso. Tá? Então, se o missionário é crente em Cristo, nova criatura com certeza ele tem o Espírito Santo na sua vida. Tá bom? Ele não deve tentar substituir isso por nada nesse mundo. Nada substitui o poder do Espírito Santo. Amigo, se aproprie. Agarre essa graça que Deus oportunou, outorgou a nós, igreja viva do Senhor, igreja triunfal. Agarre o poder do Espírito Santo. Não se intimide se alguém ou alguns do teu lado não acreditam nisso. Você precisa ter a sua mente convertida e o seu coração completamente no Senhor, porque a Bíblia que está hoje na minha frente, na sua frente, esse exemplar sagrado, diz perfeitamente em várias páginas, em vários livros, que o Espírito Santo existe, ele é o poder de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E a motivação do Espírito Santo? Aqui nós citamos Atos 21, 2 Pedro, Atos de novo 16, 2 Coríntios, falamos também de João. O que é a motivação do Espírito Santo? Esses textos aí de Atos 21, 4 e 2 Pedro 1, 21, na tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, falam dos crentes movidos pelo Espírito Santo. O evangelista, o missionário, o pregador, eles são movidos pelo Espírito Santo, sempre movidos pelo Espírito Santo, sim. O Espírito Santo trabalha na vontade deles. Ou seja, olha que interessante, o Espírito Santo é educado, O Espírito Santo, ele vai onde eu vou, sim. O Espírito Santo, ele me ouve, ouve. O Espírito Santo entende também o meu desejo, entende. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem ação. O Espírito Santo também te entende. Então, ser motivado pelo Espírito Santo é quando ele trabalha na nossa vontade para cumprir, ou seja, para consagrar aquilo que estamos fazendo. Aliás, muitos de nós, talvez por influência do alto grau de superstição que existe na nossa gente, infelizmente, nós somos tentados a pensar que na hora de sermos usados pelo Espírito Santo, tem que haver um ambiente espetacular, né? Um ambiente cheio de fogo, caindo do céu, do monte funegando, de uma bola de fogo vindo na nossa direção, então um anjo de asa batendo na nossa frente, né? A gente quer comparar tudo lá como no Sinai, ou alguma coisa semelhante, quer comparar com uma sarça ardente. Não é dessa forma, queridos. Deus, ele não vai se apresentar para todo mundo da mesma forma, da mesma maneira. Cada um vai sentir, vai receber a presença de Deus na medida, na maneira que Deus quer se revelar. Se você buscar muito, muito você terá. Se você não buscar, não terá nada. Então, deixa que o Espírito Santo ele vá se apresentar diante de ti, diante de você, da maneira que você precisa que ele se apresente. Você está no meio de um povo, de repente você está fazendo uma missão transcultural. Aquele povo não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo. Tá? Deus vai se apresentar de uma maneira que as próprias pessoas, ao perceberem aquilo ali, elas vão entender.
De maneira nenhuma Deus vai assustar ninguém, ele vai provocar horrores, pavor, de maneira nenhuma, ok? Então o Espírito Santo, ele vai te dar essa condição de você entender qual é a melhor maneira assim que ele vai se apresentar para você entender o que ele quer fazer através de você. E uma vez selado e habitado pelo Espírito, a coisa mais natural e normal que há é o Espírito agir em nós. Então ele pode agir de diversas maneiras. Você pode estar quieto, caladinho, sem falar um A. O Espírito Santo pode estar agindo através de um ato teu. Ou você pode estar falando borbulhões de coisas e o Espírito Santo atuando nesses borbulhões de coisas. Você pode levantar a mão ao acontecer. Você pode, enfim, tem o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, ele é a multiforme graça de Deus. Ele se apresenta de uma maneira que ele quer se apresentar. Ele quer falar da maneira que ele quer falar, da maneira que as pessoas entendam o que ele fala. Então, o missionário, o evangelista, o pregador, ele tem que ser muito sensível a isso tudo, tá? O Espírito Santo. A sua atuação se incorpora ao nosso mecanismo de percepção e compreensão. Tá bom? E tudo acontece normalmente, mas nós temos a consciência de que o Espírito Santo nos falou. É nesse sentido que podemos entender as expressões de Atos 16, 6 ou 7, que eu coloquei aqui também como referência, tá? Onde Lucas diz que os missionários foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho em determinado lugar. Olha que interessante. Como assim? Impedido? A palavra fala. Os missionários foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho em determinado lugar. Por quê? Naquele momento não era legal, não era legítimo eles irem para aquele lugar, para aquela região. Não era bom, não era um momento bom, não era um momento oportuno. Por isso que o missionário, o homem de Deus, ele tem que ser muito sensível à voz de Deus. Ele tem que ser muito sensível ao Espírito Santo. Ele tem que ter, tem que permitir o fluir de Deus na vida dele. Ele tem que ter essa liberdade. Isso ele consegue como? Consegue de acordo com a sua consagração a Deus, com a sua entrega a Deus, com o seu se colocar na presença de Deus. Veja bem, muitas pessoas já discutiram muito sobre esse texto. Como assim? Paulo queria pregar em determinado lugar, não pôde? Não. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixou com que ele fosse pregar naquele lugar. Eu já passei diversas oportunidades também no campo missionário, lembrando de África. Eu me lembro que na minha última ida ao continente africano, a Guiné-Bissau, eu estava preparado para poder atravessar o oceano para chegar na ilha de Cabo da Porto. E naquele dia eu fui também impedido de ir à ilha. Algo aconteceu ali no continente que impediu com que eu fosse. Então eu percebi que já foi o Espírito Santo não permitiu com que eu fosse. Então Deus vai usar coisas naturais para poder falar conosco no sobrenatural. Você consegue entender? Mas só vai perceber isso quem é cheio do Espírito Santo, quem está na unção do Espírito Santo. Ele não vai reclamar, ele não vai dizer assim, mas estou perdendo meu tempo, eu preparei tanta coisa, eu preparei esse estudo, eu preparei esse projeto, eu preparei essa ação para fazer e não vou fazer? E se o camarada não for controlado pelo Espírito Santo, não for dominado pelo Espírito Santo, ele vai querer interpor, ele vai querer tomar a frente de Deus, tá? E vai fazer tudo errado. Ele pode ser até aplaudido. Muitas pessoas podem até aplaudir. Bonito, bacana o que você fez. Mas ele não vai ter a aprovação de Deus no seguinte: aquilo ali não vai ter efeito. O efeito que Deus quer produzir não vai produzir. Vai ser apenas um trabalho social, vai ser apenas um trabalho aparente, vai ser apenas digamos assim, uma palavra muito popular, eu posso dizer um termo bem popular, ele vai estar enchendo linguiça para, digamos assim, ganhar o tempo dele, que na verdade ele vai perder o tempo. É melhor ele se calar e ele ouvir o Espírito Santo falar com ele o que ele quer fazer, ok? Então foram impedidos, né? O mesmo podemos então notar que quando em Atenas, o espírito de Paulo se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Colocamos aqui Atos 16, né? 17, 16, que fala sobre isso. Quando Paulo chegou em Atenas, ele viu muita gente, muitas pessoas sábias, muitos doutores ali, com vários livros, ali fazendo pesquisas, enfim. E ele percebeu que o coração dele ficou meio que pesado, ficou meio triste, ficou comovido nele mesmo, por ver tanta idolatria naquela cidade, naquele lugar. Então, o que aconteceu naquele momento? O Espírito Santo impulsionou Paulo a pregar
Paulo usou uma estratégia que falamos na primeira tela, né? A estratégia que Paulo usou foi uma própria estátua que estava ali, um próprio altar, perdão, um próprio altar que estava preparado ali sem nenhuma estátua. Os outros estavam cheios de deuses, né? Cheios de divindades. E tinha um altar dizendo ao Deus desconhecido. Então era um povo tão idólatra que cada vez mais eles queriam se encher de Deus, se encher de divindade para adorarem, para crerem. E Paulo então aproveita aquela oportunidade, o Espírito Santo impulsiona e ele faz a sua pregação através daquele altar escrito ao Deus desconhecido, tá? Não há dúvida de que o Espírito Santo nos move, nos motiva para as coisas, né, de evangelismo e das missões. É como se fôssemos duas pessoas, e na verdade é assim, que andassem juntas o tempo todo, só pensando e planejando sobre a salvação das almas perdidas. E é isso que acontece com o evangelista ou missionário. Não foi sem razão que Paulo disse que temos a mente de Cristo, que fala que, né, eu dei o texto assim, eu coloco a referência de 1 Coríntios 2,16, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós vamos levar a mensagem clara a todos os povos. E não é realmente isso que Jesus quis dizer lá em João 17:21, que ele fala assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, ou seja, nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste? É uma pergunta que Cristo faz. Aqui então está o segredo. Olha que lindo. A Santíssima Trindade, né, a Trindade Santa, que é uma unidade, se entrelaça conosco e forma uma unidade conosco, com cada um de nós. Daí, se somos realmente crentes, convertidos, portadores do Espírito Santo, não há como trabalharmos sozinhos. Estamos entrelaçados, como nós colocamos aqui, como eu acabei de falar. É como se eu tivesse ao meu lado alguém que desse a mão a mim, que me desse o braço o tempo todo e não me deixasse andar sozinho e eu não deixasse essa pessoa andar sozinha. Eu não consigo andar sozinho. Essa pessoa não consegue andar sozinha. Essa pessoa é o Espírito Santo. Essa pessoa é o Pai. Essa pessoa é o Filho. Essa pessoa é o Espírito Santo. E eu sou a quarta. Eu sou uma das principais ferramentas. Eu sou também algo ativo na obra. Ou seja, o Espírito Santo não vai me colocar de fora. O Pai não vai me deixar de fora. Ele vai revelar a mim, pelo seu Espírito, o que eu tenho que fazer. Que coisa linda é a Trindade conosco, tá? Um aluno ponderou uma vez que se eu ficasse elaborando esboços de sermões, consultando grego, hebraico, comentários, dicionários teológicos, eu não estava dando oportunidade ao Espírito Santo para agir em mim. E eu respondi ao aluno, pelo contrário, eu estou trabalhando com o Espírito Santo, nós dois trabalhamos sempre juntos. Ele me ajuda nas minhas pesquisas e trabalha com o meu entendimento, e eu me alegro por esse tremendo privilégio de trabalharmos juntos. É isso aí, é como eu falei no início, vou sempre falar isso o tempo todo. Você tem os seus estudos, você está na sua escola, continue estudando, capacite, Deus quer o melhor. Olha Paulo, um grande homem, Paulo, ele era da época, era o homem que falava as línguas da época, o homem conhecia as culturas da época, o homem viajado, o homem conhecedor. Deus utilizou as ferramentas que Paulo tinha nas mãos e através de Paulo, Deus jogou ele na frente, ou seja, Paulo foi esse dínamo que explodiu aonde? Se explodiu no meio dos gentios. Olha que a gente acabou de frisar Paulo na Grécia, o local de toda a cultura, o local de toda a sapiência da época. Paulo ele teve a oportunidade, a ousadia, a intrepidez, a sabedoria, e ele pregou certamente a mensagem certa para aqueles atenienses. E eles abandonaram livros. A Bíblia fala que eles fizeram fogueira com os livros, porque eles concordaram que aqueles livros de magia, aqueles livros que falavam de muita sabedoria humana, de muita sabedoria de filósofo, de muita sabedoria de divindade, eles entenderam que aquilo tudo não era nada segundo a revelação que estavam tendo através de quem? Através de Paulo. E se Paulo não tivesse todo esse estudo, onde é que Paulo conseguia? Onde é que o Espírito Santo conseguiria ver espaço na vida de Paulo para usar? Então vamos entender uma coisa. Estamos juntos. Não estamos sozinhos, tá? Continua fazendo seu esboço, escrevendo seu projeto, tá? Deixa até eu abrir aqui uma lacuna. Sem projeto missionário, não existe missões, ok? Sem projeto missionário, não existe missionário.
Se você vai sem projeto, você não é um missionário. Você pode ser um evangelista, mas o missionário é aquele que tem projeto de missões nas mãos. É aquele que tem um programa missionário. Início, meio e fim. Ok? Então, vamos lá. E agora vamos falar sobre a direção do Espírito Santo para acabar essa tela aqui. Vamos falar em João 16 e Atos 16:6. Vamos frisar bem, tá? Também o missionário é guiado pelo Espírito Santo. Ele guia, na verdade, como fala em João 16:13, e guia também nos empreendimentos evangelísticos e missionários. Olha o que eu acabei de falar, empreendimento, projeto, programa, tá? Vamos falar novamente. Paulo é um grande homem aqui, eu não vou nunca deixar de falar sobre Paulo, aí é um grande vulto aí, tá? Em Trode, notamos que o Espírito Santo atuou no entendimento de Paulo para guiá-lo à Macedônia pela expressão, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Lembra que falamos que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse até determinado lugar? Tá? E aqui a gente vai entender que o Espírito Santo, ele atuou no entendimento, para que Paulo não atuasse ali em Trode, mas que ele passasse a Macedônia, através de uma revelação, através de um sonho que Paulo teve, à noite, ele viu um cidadão, um homem da Macedônia, falar para Paulo assim, em outras palavras, sai daí agora, atravessa a Macedônia, atravessa esse local que você está e venha nos ajudar. Ou seja, tinha um povo do outro lado precisando de Paulo. Então, o Espírito Santo guiou Paulo, tá? Por todo o entendimento, por toda a sensibilidade que Paulo tinha, ok? E aqui também, em Atos 16:10, tá? Isso deixa bem claro sobre isso. O grande evangelista Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para encontrar aquele eunuco no caminho de Gaza. Lembra que tinha um homem num caminho ou no deserto, indo para determinado lugar, e ele estava lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo tirou Filipe de onde ele estava. Olha o poder do Espírito Santo, tá? Quem desacredita do Espírito Santo, eu sinto muito. A tua missão não é confirmada, porque quem confirma a missão é o Espírito Santo, tá? Quem não acredita no poder extraordinário, na aparição extraordinária desse Deus, da maneira que ele quer aparecer, infelizmente não conhece ainda muita coisa de Deus, muita coisa do sobrenatural que ele pode provocar, que ele pode fazer. Então o Espírito Santo arrebatou, a palavra fala que arrebatou Filipe de determinado lugar. Daqui a pouco Filipe aparece andando onde? No deserto. No meu ponto de vista, no seu também, ou seja, nos meus olhos humanos, aonde tem o que no deserto? Se no deserto só tem o quê? Escassez, não tem água, não tem verde, não tem nada, não tem vida praticamente no deserto. Ninguém mora no deserto. E para onde Deus mandou Filipe? Para o deserto. Mas naquele caminho de Gaza, Filipe foi surpreendido por uma carruagem, uma charrete, enfim. Alguém estava passando, era quem? Era um etíope, era um eunuco. E aí o Espírito Santo falou audivelmente no coração e no ouvido de Filipe, para que ele se aproximasse daquela carruagem, e ali ele viu um homem ler sobre o profeta. E o Espírito Santo falou novamente no coração de Filipe. Faça uma pergunta a esse homem. E Filipe perguntou para ele o seguinte: você entende o que você está lendo? Aquele homem respondeu: eu não entendo, não tem ninguém que me explique. Ou seja, eu estou lendo isso aqui como se fosse um livro comum, um gibi, uma revista, um manual, um periódico. Aí sim que o Espírito Santo deu a palavra certa a Filipe. Aquele homem na mesma hora abriu o coração, arrependeu-se, converteu-se naquele momento e ali do nada apareceu água no meio do deserto e aquele homem foi batizado. Então, irmãos, o Espírito Santo nos guia no dia a dia da evangelização, tá? E deve ser assim. E devemos aprender a fazer assim também, depender sempre dele. Nesse caso, ele nos conduzirá nos planejamentos, na elaboração das estratégias, das técnicas que vamos usar, e de acordo com a sua multiforme sabedoria, como já falamos na primeira tela, da multiforme graça de Deus, da sabedoria de Deus. O evangelista, então, deve sempre estar consciente disso, ok? Tenha consciência de que coisas maravilhosas que não estão no seu esboço, que não estão escritos totalmente no seu projeto, vão acontecer a partir do que está escrito no teu projeto. Apresente teu projeto a Deus. Você começou agora, escreve um projeto pequeno ou grande, não existe
projeto pequeno ou grande. Existe o projeto de Deus, tá? Apresenta a Deus, pede para ele confirmar e para que ele possa, na prática daquele projeto, ele fazer com que aquilo saia dali e possa ser prático, possa alcançar as vidas que pretende ser alcançadas, sim, para a glória de Deus. Vamos aqui mudar a tela. Agora vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo na vida do pecador. Que coisa linda! 1 de Coríntios, no versículo 14 do capítulo 2, diz o seguinte. 1 Coríntios 2, 14, estou abrindo aqui o meu exemplar da Bíblia, você deve também estar abrindo o seu, diz assim, 2,14 de 1 Coríntios. Assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, o crente carnal, ele nunca vai aceitar as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele é loucura. Veja bem, esse episódio que acabamos de contar, nunca uma mente humana vai entender o homem sair do lugar, de repente aparecer num lugar que não tem ninguém, e naquele lugar Deus fazer uma grande obra. Então é o seguinte, a obra de Deus, ela nunca é com quantidade, ela sempre é com qualidade. A obra de Deus nunca será como nós elaboramos. A obra de Deus nunca será do jeito que a gente quer que seja. Aquilo nunca vai acontecer dentro daquilo que propriamente escrevemos ou elaboramos. Já vimos que temos que estudar e temos que ter os nossos projetos nas mãos, sim, para aplicar, mas sempre apresentá-lo a Deus para que Ele possa fazer acontecer na hora certa, com a pessoa certa, para que o seu nome seja glorificado. Desde a primeira lição, nós estamos falando que sempre é a glória de Deus, a glória para Deus. Então aqui, queridos, o Espírito Santo, na vida do pecador, ele vai fazer com que o pecador, ele entenda o que Deus vai fazer. O apóstolo Paulo, ele muito acertadamente diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, como nós já lemos, né? Aqui em 1 de Coríntios 2,14. Por isso mesmo, o Espírito Santo vai trabalhar por instrumentalidade do crente, do evangelista, do missionário, que compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, se não tem ninguém que entende, não tem ninguém que compreende, como esse eunuco aqui do episódio acima, tem um Felipe ali, tem uma pessoa aí, eu não vou citar nomes aqui, tem várias pessoas nos assistindo, queremos agradecer a todo mundo que está com a gente, que está online, algumas pessoas nos procuraram, não vou assistir agora, não vou estar online devido a eu estou trabalhando, enfim, estou ocupado, mas certamente vou ver depois da gravação. Então todo mundo que está nos acompanhando vai entender o seguinte, que alguém que não consegue entender a palavra, que não consegue entender a obra de Deus, tem você para fazer com que essa pessoa seja alcançada. Tá? Então, aqui, primeiro ponto, o Espírito Santo ele vai abrir o interesse do pecador. Como? Uma linda passagem bíblica desse sentido é essa de Atos 16,14, que nós colocamos aqui, frisamos, que diz o seguinte, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, o evangelista ou missionário, ele precisa dessa ajuda, sem que não haverá resultado, ok? Nota-se, mais uma vez, que o Espírito Santo trabalha com o entendimento das pessoas, tá? Ele vai trabalhar no entendimento, vai trabalhar lá dentro, no intelecto, lá no subconsciente, vai trabalhar na mente das pessoas, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai atuar na vida do missionário, do evangelista, do pregador, quando esse precisar dessa ajuda para poder falar efetivamente a pessoa que está ouvindo, ou seja, o seu receptor. A compreensão das Escrituras também que o Espírito Santo ajuda, para o pecador compreender. O Espírito Santo abre às pessoas a capacidade para crer nas Escrituras. Então, amado, não há evangelização e muito menos missões sem o trabalho da palavra de Deus. Jamais isso pode ser algo bacana, jamais você vai alcançar um sucesso se o Espírito Santo não atuar. Em Lucas 24:45, que citamos aqui, Jesus ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E essa compreensão precisa vir, todo momento precisa vir. Porque uma coisa é nós ouvirmos, uma coisa é nós lermos,
Outra coisa é nós entendermos o que ele quis falar. Cristo, o tempo todo, Jesus Cristo, o tempo todo da sua missão na Terra, ele não está falando por parábolas, não está fazendo comparações, ora ele não está escrevendo na areia, ora ele não cospe, não faz um lodo, não abre os olhos de alguém, ora ele não manda alguém se lavar no tanque de Betesda, ora ele não fala vai não peques mais, ora ele não manda traz as minhas criancinhas. Tudo isso são as estratégias que Jesus usa para fazer com que o seu público, os seus discípulos, os seus alunos, ou o seu público que está ali à mercê da bênção, à mercê do milagre, à mercê da cura, entenda que a palavra de Deus ela está se concluindo através de quem? Através da vida de Jesus. E quem Jesus é naquele momento? O missionário. Quem ele é naquele momento? O evangelista. Quem ele é naquele momento? O pregador. Então, vamos ter essa consciência, essa tranquilidade, que a Escritura vai nos impulsionar, vai nos orientar, vai nos dar certeza para nós fazermos com que a compreensão das suas palavras seja clara na vida desse pecador. Tá? Enfatizamos esse assunto porque há muita gente trabalhando em evangelização em projetos missionários meramente emocional, e a emoção não é tudo. A razão precisa estar presente no processo. Muitos, ao invés de evangelizar, estão colonizando as pessoas. Interessante, tem até um livro que eu citei para os nossos alunos do seminário, Evangelização, não colonização. Então, o que é isso? Vamos, assim, colocar em prática isso. Colonização é eu chegar em determinado lugar e impor aquilo que eu tenho. E formar pessoas para me servir. Formar pessoas bitoladas a alguém ou a alguma coisa. E evangelizar são boas novas, novidade, liberdade, vida nova, vida eterna, novidade de vida. Quando um país é colônia do outro, ele fica à mercê daquele que o colonizou. E quando aquele país ele alcança a sua independência, ele está livre para praticar o que ele quer, para fazer as suas normas, para reger a sua Constituição, para elaborar a sua Carta Magna, para tecer suas leis, para cada cidadão ficar apenas preso nele. Então, ele está independente. Então, o evangelizador, o missionário, ele não vai colonizar. Um tipo de colonização muito comum é quando eu vou a determinado local, eu vou praticar alguma missão naquele local e eu levo, de repente, ali o nome da minha igreja, o nome da minha missão, e eu implanto ali uma obra, digamos assim, um campo de evangelização, eu implanto ali uma base missionária, eu ponho ali um determinado nome e eu atuo dentro apenas daquela esfera da minha doutrina, do meu costume, do meu comportamento, e eu não consigo levar um evangelho mais abrangente, ou seja, de repente, dentro do meu dia a dia, na minha cidade, aquilo pode até funcionar como dia a dia. Mas quando eu vou, principalmente para uma outra cultura, quando eu saio do meu espaço geográfico e vou fazer missão em um outro país ou numa outra cultura, eu tenho que entender que esse evangelho já falado aqui, ele é multicultural, ele é multidimensional. E aí ele vai se adequar aos poucos àquela cultura, ele vai trazer o que aquela cultura tem de melhor, ele vai refinar aquela cultura e ele vai passar a alcançar o coração daquelas pessoas. Ou seja, eu não vou deixar ninguém preso a mim, ninguém preso àquilo que eu estou querendo praticar para poder fazer com que as pessoas sejam dependentes de mim. Não, as pessoas precisam ser dependentes de Deus, elas precisam ter liberdade, tá? O Evangelho dá essa liberdade. Em Bereia, muitos judeus foram examinar as Escrituras, a mensagem que Paulo e Silas pregaram, para ver se essas coisas eram assim, como nós já falamos, né? Muitos ali foram ter certeza que tudo aquilo que Paulo e Silas pregavam era de Deus. É o trabalho mental de confronto, comparação, para levar ao juízo de valores e à compreensão, ok? Outra coisa interessante que o Espírito Santo faz na vida do pecador é o trabalho de persuasão. O Espírito Santo vai, como se fosse dar uma achocoalhada nessa pessoa, vai dar um choque de realidade nessa pessoa, que chamamos de persuasão, e vai convencê-la.
E aqui nós demos algumas referências, tá? Uma delas fica lá em João 16, 7, 11, quando lemos que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, no processo da persuasão, não vale a mera técnica do ser humano, tá? Por argumentos humanos, por exemplo, jamais alguém se convencerá de que é pecador. Então eu posso inventar um monte de coisa, contar várias histórias, eu posso fazer um monte de situações, inventar um monte de coisas, encher as pessoas das minhas invencionices, tá? Nunca eu vou convencê-lo. A minha eloquência não vai convencer as pessoas, a minha boa homilética não vai convencer, eu posso fazer exegese de vários textos da Bíblia, textos difíceis, textos complicados, não. Se o Espírito Santo não convencer, a pessoa nunca será convertida. Por esse momento aí, essa fala minha última agora, você pode agora estar viajando agora a sua mente, né? Você pode estar pensando assim, então por isso que fulano é assim, por isso que aquela pessoa está tanto tempo dentro da igreja, não é convertida ainda, por isso que aquela pessoa tal e tal. E a gente vai procurar agora na nossa mente, vai encontrar uma dúzia de situações de pessoas assim. Por quê? Porque parece que o Espírito Santo não convenceu. Ela está ali, mas parece que ela está num encontro social. Infelizmente, hoje, muitas igrejas não passam de um clube social, um lugar de encontro. A pessoa, às vezes, não tem o que fazer em casa, a pessoa não tem muita diversão, não tem lazer, ela acaba indo para onde? Acaba indo para a igreja, principalmente aqui no Brasil, principalmente no mundo ocidental, em que é muito fácil você encontrar a igreja. No Brasil, nós temos aí, eu já falei aqui, vou citar sempre isso, já quase chegamos a 300 mil igrejas. Olha quantas igrejas. Então, nós temos bairros no Rio de Janeiro que temos dezenas, para não dizer centenas de igrejas, denominações ali. Todo tipo de denominação está dentro do bairro. E se a gente for para o Oriente Médio, no Ásia da vida, num país distinto da vida, se formos hoje para o vasto continente africano, nós vamos encontrar igrejas muito longe uma das outras. Tem alguma coisa errada aí, não é? Então vamos deixar com que as pessoas entendam que elas precisam da presença do Espírito Santo. Homem de Deus, missionário, missionária, homem e mulher de Deus, evangelista, pregador. Não precisa você elaborar sermões fantásticos, com tantas referências, com tantas ilustrações. Entenda uma coisa, precisa deixar que o Espírito Santo conduza. Porque você pode falar meia dúzia de palavras e essas palavras atingirem cheio o coração do pecador. É melhor você falar 2 palavras e palavras com bastante poder e autoridade do Espírito Santo do que você falar dezenas de palavras bonitas, bem pronunciadas e deixar apenas um ambiente bonito. Falar politicamente correto e não falar a coisa certa. Deixe que o Espírito Santo atue, porque ele sim é que vai convencer o homem do pecado. Ok? Glória a Deus, porque o Espírito Santo ele vai tocar na mente do pecador, aí ele chora os seus pecados no processo, o Espírito Santo trabalha nos 2 lados. Do lado do pregador, ele vai dar a maneira como argumentar. Perdão, vou consertar aqui a fala, tá? Do lado do pregador, se eu não falei pregador, entendi que eu falei pecador. Se eu falei pecador, tá errado. Do lado do pregador, ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai dar a maneira correta para o pregador argumentar. E do lado do pecador, o Espírito Santo vai ajudar ele a decodificar a mensagem e vai quebrantar pela convicção dos seus pecados. O próprio Espírito Santo, a própria palavra. Querido, pregue a palavra. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é pregar e o Espírito Santo é salvar. Deus salva, nós pregamos. Tem gente que quer ser o salvador do mundo. Você não é salvador. Jesus é o salvador. Deus é o Salvador, Espírito Santo é o Salvador, você é o pregador, você é a ferramenta, você é a arma, você é esse dínamo que Deus vai usar. Então, seja útil e seja sensível para que o Espírito Santo te use de uma maneira que você pode argumentar perfeitamente ao pecador e essa argumentação, embasada o tempo todo na palavra de Deus, é que vai convencer o pecador dos seus pecados, ok? Então, nesse processo, o que acontece? O Espírito Santo trabalha com respeito à liberdade da pessoa. Por isso, a pessoa precisa aceitar a mensagem. No Novo Testamento, notamos que os resultados se efetivam quando as pessoas recebiam de bom grado a sua palavra. Nós citamos até aqui. 2,41 diz que o povo recebia de bom grado a palavra de Deus. Ou seja, você não vai obrigar ninguém a nada, você não vai impor ninguém a nada. Você vai apenas expor a mensagem de Deus ao pecador.
E aí, depois dele persuadido, o pecador vai aceitar ou vai rejeitar, de acordo com o comportamento dele, com a atitude dele, ou ele aceita ou não. E se ele aceita, dá-se o arrependimento. E aí, diante do desejo do pecador de mudar a mente, o Espírito Santo opera no pecador. Olha que coisa linda, queridos. E o arrependimento, ele não é um processo de manobras psicológicas, de mudar a mente por educação ou outro processo humano qualquer, mas é uma operação do Espírito Santo. Hoje em dia está em muita moda, né? Modismo no Brasil. Vou falar do Brasil. Modismo, nós fazemos assim, arranjamos isso, arranjamos aquilo, fazemos evento, colocamos luzes vermelhas, negras, lilás no salão, colocamos isso pendurado, colocamos um cartaz de impactar, colocamos um fundo musical. Nossa, nós inventamos tanta coisa, queridos, e é tão simples o Espírito Santo atuar. Ele precisa mudar a mente do pecador. Nós não precisamos fazer manobra. Feche agora os seus olhos e pensa não sei o quê. Nós não precisamos ir lá, né? Olha, vai lá no teu passado, pensa agora naquela questão. Você não perdoou não sei quem, você fez isso no passado. Claro, quem vai trazer isso à memória é o Espírito Santo. Você não precisa usar processo nenhum, nenhuma manobra psicológica. Você não precisa trazer nada disso à tona. Deixa a palavra penetrar no coração desse pecador, querido missionário, querido pregador, querido evangelista. E aí sim, o Espírito Santo, de acordo com aquele comportamento, de acordo com aquela estrutura daquela pessoa, vai operar o que deve operar. O evangelista ou missionário, ele joga na mente do pecador apenas a palavra viva, e o Espírito Santo vai se encarregar da operação necessária, como nós colocamos aqui a última referência, em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, ele fala muito bem sobre isso, tá bom? E aí nós vamos entender que o Espírito Santo está o tempo todo na missão, na missio Dei, para a glória de Deus. E aí, queridos, nós chegamos aqui no nosso final, no nosso encontro, concluindo que com isso voltamos ao início das exposições aqui feitas, tá? É a concessão do dom do Espírito que todo crente deve obter. Sempre vamos enfatizar. O Espírito Santo precisa estar nas suas missões. Como dissemos em toda a lição acima, não queríamos ser exaustivos nessa área, nem entrar em aspectos doutrinários. O que os interessados poderão obter em outras obras sobre o assunto? Você pode obter aí várias obras, vários livros, né? Vários aí periódicos que falam muito bem sobre essas coisas, tá? Nós esperamos então que o roteiro que aqui nós traçamos seja de valor para todos os nossos ilustres missionários. Isso é o básico, tá bom? Isso é assim um patamar, isso aí é o nosso fundamento, isso aí é aquele buraco que cavamos para construir o edifício, que chamamos de sapato, isso é a nossa base de tudo. E aí, querido, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, deixa o Espírito Santo acontecer, fazer acontecer, e com certeza você vai voltar feliz, contente, com a sensação de dever cumprido. Mas não para por aí não, tá? O nosso dever não se cumpriu ainda totalmente, porque a missão do Senhor continua até que Ele volte. Graças a Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, a todos vocês que estão nos acompanhando. Queremos deixar aqui os nossos abraços. Tem muita gente de perto, de longe, pessoas de outros países nos acompanhando. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, a você que tem nos acompanhado, que tem estado conosco em todas as lições. Nosso muito obrigado. Não deixe de curtir aí as nossas páginas, tá? Entra aí nas nossas redes sociais, tá? Contribua aí conforme você pode contribuir para as missões. Estamos aí na iminência de viajar. O nosso projeto Levantando os Muros da Guiné-Bissau está de braços abertos, te esperando também. Seja um doador, seja um contribuinte, seja um aliançado. Visite as nossas redes sociais, conheça todos os projetos. Entenda que você pode fazer também muita coisa, mesmo estando ainda no seu local físico de trabalho, de atuação, você pode ser um missionário com muito potencial. A Mimã agradece a todos, muito obrigado e até a próxima. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.